Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais uma lição bíblica baseada na revista CPAD do quarto trimestre de 2022. Estamos na lição de número 3, de 16 de outubro de 2022. E o tema da nossa lição é esse que aparece aí na sua tela: as abominações do templo. As abominações do templo. É um tema muito importante a ser estudado e vamos estudar com muita reverência, com muito temor diante do nosso Deus, e eu tenho certeza que Deus vai abrir o nosso entendimento e nos dar compreensão das suas revelações, dos seus oráculos, da sua palavra, da sua vontade para as nossas vidas. Prepare o seu coração, porque esse estudo é um estudo profético, é um estudo que vai mexer com a nossa estrutura espiritual. Tá certo? Antes de começar, eu quero pedir para você que é inscrito aqui no meu canal no YouTube. Para você que não sabe qual é o meu canal no YouTube, é só você ir na barra de pesquisa do YouTube e digitar Evangelista Ramon Ribeiro. Você vai encontrar algum vídeo correspondente ao meu canal. É só você ir no canal onde se encontra o meu nome e fazer a sua inscrição. É só você se inscrever, tá certo? Se inscreva no canal no YouTube e também ative o sininho das notificações para todas as vezes que eu subir qualquer vídeo, seja de estudo, pregação, motivação, reflexão, você seja notificado pelo YouTube e seja um dos primeiros a estar sendo aí edificado e abençoado, tá certo? Peço também encarecidamente a todos os irmãos, irmãs, amigos, que também faz parte da minha página no YouTube, Escola dos Servos de Deus, tá certo? EBD / Escola dos Servos de Deus, pelo Facebook. EBD / Escola dos Servos de Deus. Se você digitar, vai aparecer a página EBD / Escola dos Servos de Deus. Curta a página e você vai estar também seguindo a mesma. E quando colocarmos vídeos, anúncios, você vai receber em primeira mão, tá certo? Um segundo favor que eu peço aos irmãos, encarecidamente, que compartilhe esta aula, compartilhe os nossos vídeos, para que mais pessoas sejam abençoadas, sejam alcançadas por meio do ensino da palavra de Deus, tá certo? Que mais pessoas venham fazer parte deste grupo seleto de irmãos e irmãs, amigos, estudantes da palavra de Deus. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para compartilhar experiências, conhecimento, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais uma lição bíblica baseada na revista CPAD do quarto trimestre de 2022. Estamos na lição de número 3, de 16 de outubro de 2022. E o tema da nossa lição
é esse: as abominações do templo. As abominações do templo. Tá certo? Vamos aqui para o texto áureo, baseado em Ezequiel, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: E disse-me, filho do homem, vê tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Mas verás ainda maiores abominações. Querido irmão, querida irmã, estamos diante de um versículo do texto bíblico que vamos fazer a leitura bíblica em classe, baseado no capítulo 8 do livro de Ezequiel, aonde Deus, ele leva o profeta Ezequiel a ter uma experiência sobrenatural. O profeta Ezequiel, ele tem uma visão espiritual. Deus leva ele em espírito e Deus mostra a ele a terra de Israel, especificamente o templo. Em espírito, Deus dá uma visão ao profeta Ezequiel. E detalhe, Ezequiel não estava na sua terra em Israel. Ezequiel se encontrava com os exilados na terra de Babilônia. Segundo os estudiosos, ele estava a cerca de distância, aproximadamente 200 mil quilômetros da terra de Israel. E Deus agora vem e se manifesta o sobrenatural na vida do profeta Ezequiel e leva ele em espírito e lhe dá uma visão estonteante, uma visão gloriosa ao mesmo tempo, porque é uma experiência sobrenatural. Ezequiel em espírito é levado pelo Senhor em uma visão e ele começa a contemplar o templo do Senhor, a casa do Senhor em Israel. E Deus faz a primeira pergunta para Ezequiel dizendo: vês tu o que eles estão fazendo? Ezequiel começa a contemplar as grandes abominações que a casa de Israel estava fazendo dentro do templo. E isso estava afastando a presença de Deus de dentro do templo, de dentro do santuário. E Deus alerta o profeta que nesta visão ele veria ainda maiores abominações. É o que vamos ver nesta lição. Dentro desta visão, as coisas concernentes dentro do templo que Deus mostra e revela ao profeta Ezequiel. Vamos para a verdade prática. Verdade prática. O lugar mais sagrado da terra, o lugar mais sagrado da Terra Santa, se tornou
o centro das abominações. E isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. A verdade prática vem nos informar que o lugar mais sagrado da terra, que é o templo construído na terra de Israel, um templo que se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. O que a verdade prática está nos dizendo e nos informando é que dentro do templo pessoas cometiam abominações, cometia apostasia. E o que isso significa? Abominações. Abominações significa pecados que eles praticavam ocultamente dentro do templo, desviando-se da verdadeira adoração, desviando-se do verdadeiro Deus. E isso significa um prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Israel é o referencial de espelho a ser estudado pela igreja. A igreja de Jesus hoje na terra tem que aprender com as experiências de Israel, o povo escolhido por Deus, o povo que Deus tirou da terra do Egito e os conduziu pelo deserto em direção à terra prometida. Nessa caminhada, Israel passou por alguns processos e a igreja tem que aprender nesta caminhada, nessa trajetória dela para o céu, para não cometer os mesmos erros que Israel cometeu na sua trajetória, na sua caminhada em direção à terra prometida. A igreja precisa aprender com os erros de Israel. Israel é o exemplo a ser estudado pela igreja, para não cometer os mesmos erros que eles cometeram. Tá certo? E vamos estar fazendo um contraste entre Israel e a igreja. Vamos estar estudando esses dois contrastes, Israel e a igreja, certo? Vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, baseada no capítulo 8 de Ezequiel, do versículo 5, versículo 6, versículo 9 a 12, versículo 14 e versículo 16. Ezequiel capítulo 8, versículo 5 diz assim: E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes, à entrada.
Versículo 6. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Versículo 9. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Versículo 10. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estava pintados na parede em todo o redor. Verso 11. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé. Versículo 11. Dando sequência, estavam de pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Versículo 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmeras pintadas de imagem. E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Verso 14. E elevou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estava ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Versículo 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Mapeamento do texto e apontamento do mesmo. Querido irmão, querida irmã, querido aluno, estamos diante de um texto bíblico que vem relatar uma visão espiritual que Deus deu ao seu servo, o profeta Ezequiel. Ezequiel é levado por Deus em espírito, em uma visão, e Deus mostra o que era praticado, o que era feito às escondidas, no oculto, nas trevas, dentro do templo, o que muitos fazia ocultamente, no secreto, dentro do templo, dentro do santuário. Ezequiel é levado por Deus nesta visão, e Deus, dentro desta visão, começa a dialogar com o profeta. E Deus, ele faz algumas perguntas para o profeta. Deus interage com o profeta.
dentro da visão, Deus pergunta para o profeta se ele estava vendo o que estava acontecendo dentro do templo, dentro do santuário, nesta visão. E o profeta, com certeza, ele estava vendo. Nesse texto, Deus começa dizendo assim: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E ele diz: E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. Do lado da banda do norte, à porta do altar, estava colocada uma imagem que o texto diz que era uma imagem de ciúmes. Por que ciúme? Porque as pessoas, elas estavam divididas na sua adoração. Elas estavam divididas na sua comunhão. Outrora adorava Javé, que é o nosso Deus, e outra hora adorava essa imagem, uma adoração dividida. E o Senhor Jesus nos disse que ou damos o que é devido a Deus, ou damos o que é devido a César. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou um há de se aborrecer, ou um há de se agradar. Eles estavam divididos na sua adoração e na sua comunhão com Deus. E não podemos estar divididos. Não podemos estar divididos. Jesus ensinou muitos princípios, dizendo que um reino dividido, ele não subsistirá. Que uma casa dividida, ela não permanecerá. Certo? Assim também é a nossa adoração. Assim também é a nossa comunhão com Deus. Ela não tem que estar dividida. Ou nos entregamos totalmente de corpo, alma e espírito a Deus, ou não nos entregamos. Deus não aceita nada pela metade. Ou você se entrega por direito, ou você não se entrega. Ou se você se entrega por inteiro, ou você não se entrega. E o povo estava fazendo ciúmes a Deus, adorando essa imagem, reverenciando essa imagem. E Deus, ele tem zelo. Deus, ele tem um ciúme de nós. E ele não quer nos dividir com nenhum ídolo. Ele não quer nos dividir com o mundo. Somos propriedade exclusiva de Deus. Pertencemos a Ele. Foi Ele que nos resgatou com preço de sangue. Ele pagou um preço caro. E não podemos estar prestando culto a outro Deus, a outro ídolo, a outra divindade. Por quê? Porque a idolatria, ela causa uma decadência moral e espiritual na vida das pessoas. A idolatria, ela causa
uma decadência moral e espiritual na vida das pessoas. E vamos estar vendo os riscos, o perigo de desviar a nossa adoração, a nossa reverência ao nosso Deus, quando colocamos em ídolos, em imagens e em outra coisa que não é o nosso Deus. Então, dentro do templo, colocaram uma imagem de ciúmes à porta do altar, à entrada da porta. Eles colocaram uma imagem de um ídolo, de uma divindade pagã, dentro do templo, que não deveria estar ali, que não deveria jamais estar ali. E a visão segue, versículo 6. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? E com certeza o profeta respondeu para Deus. Aí Deus diz assim: olha, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que eu me afaste do meu santuário. A primeira pergunta é, Deus pergunta se o profeta está vendo as grandes abominações que a casa de Israel estava fazendo. E aí Deus, ele diz assim: eles estão fazendo isso para que eu me afaste do meu santuário. Por quê? Deus, ele não tem comunhão com as trevas. Deus, ele não tem aliança com o mal. Ou você adora a Deus, ou você não adora a Deus. Ou você adora a Deus, ou você adora um ídolo. Mas eles queriam tirar o lugar do verdadeiro Deus para colocar no lugar de Deus um falso Deus, uma falsa divindade, um falso ídolo. Um ídolo de adoração. Eles queriam afastar a presença de Deus do santuário. E não fica surpreso com isso. Nesta visão, Deus, ele alerta o profeta dizendo: mas verá ainda maiores abominações. Deus está alertando o profeta Ezequiel dentro desta visão, que ele veria mais coisas seria revelada, mais coisas seriam mostradas, mais coisas Deus traria à tona, mais coisas Deus revelaria. Deus traria do oculto ao conhecimento do profeta, coisas que acontecia dentro do templo e que era maquiada por essas pessoas, para que a maioria do povo não pudesse ver. Estava diante dos olhos, mas eles não enxergavam. Estava acontecendo dentro do santuário, dentro do templo de Deus. Verso 9. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Verso 10. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estava pintada na parede em todo o redor. A visão, ela vai tendo profundidade. Deus vai
esquadriando o interior do templo. Deus ele vai mostrando para Ezequiel, primeiro, uma imagem de ciúme. Segundo, agora o profeta, ele contempla o interior do templo. E o interior do templo estava toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estava pintado na parede em o redor. No interior do templo, Ezequiel é levado para uma sala. Nesta visão, ele é levado para dentro de uma sala. Uma sala que poucas pessoas tinham acesso. Poucas pessoas entravam nessa sala. Dentro do santuário, dentro do templo. No interior do templo, havia uma sala restrita. E na visão, quando Deus mostra para Ezequiel, ele contempla as paredes da sala, do interior do santuário, pintadas, desenhadas, de todos os répteis, de todos os animais, de todos os ídolos que a casa de Israel adorava e referenciava. Eles pintaram na parede. Estamos vivendo uma época que hoje, em alguns países, principalmente a Índia, eles adoram árvores, eles adoram animais, eles adoram os astros do céu. Mas especificamente aqui no Brasil e em outros países, não há uma adoração como na Índia. Às vezes tem um ídolo, uma divindade, mas não tem adoração como tem na Índia, especificamente falando, aonde se adora a natureza, animais, os astros do céu, a lua, as estrelas, o sol. Mas Israel, nessa época aqui, que Deus está mostrando para Ezequiel, estava adorando os animais, estava adorando os répteis, estava adorando os ídolos. E a parede estava toda pintada e desenhada dessas coisas. E Ezequiel está contemplando que eles prestavam culto, adoração, reverência. E isso era uma abominação diante do Senhor. Isso era um pecado diante de Deus. O que isso significa hoje para nós cristãos? O que tem a ver isso para nós hoje? O que representa esse quarto, essa sala dentro do interior, essa câmera dentro do interior do templo, que estava toda pintada e desenhada? Lá tinha talvez desenhado pavão, girafa, elefante, urso, cobra. Talvez estava lá a imagem de Baal, de Astarote, de Acera, Baal Peor, todo tipo de divindade que Israel adorava, os répteis e animais abomináveis. O que isso significa para nós hoje? O que significa esse quarto, essa câmara secreta? Isso significa adoração
no secreto. Significa o íntimo do nosso ser, o íntimo do nosso coração. Significa adoração secreta. No secreto da minha vida, no secreto da tua vida. Será que não tem esses répteis? Será que não tem esses animais abomináveis, esses ídolos desenhados lá dentro do nosso ser? Na nossa mente? Será que na parede do nosso coração não tem todo tipo de animais desenhados, ídolos dentro do nosso coração que estamos adorando? Israel é o exemplo que a igreja precisa aprender, precisa estudar. Israel é o exemplo para a igreja. E a igreja é o exemplo para o mundo. Israel era para ser o exemplo para o mundo. E falhou. Mas a igreja, ela tem que ser o exemplo para o mundo. Não só para Israel, mas para o mundo. E eu pergunto, essa adoração no secreto, essa adoração em teu ser, no seu interior, será que não tem ídolos pintados na parede do seu coração? Será que não tem animais répteis, animais abomináveis desenhados na tua mente, no teu coração? Será que você não está no secreto adorando e cometendo abominações diante do Senhor, em reverência a esses ídolos, a esses animais? Isso se chama adoração, idolatria, abominação. A parede estava pintada, estava desenhada. Será que a tábua do seu coração não está desenhada também? Vamos lá. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé, diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Olha aqui, o profeta, ele contempla 70 homens dos anciãos da casa de Israel. Ancião aqui representa pessoas maduras, pessoas idosas, pessoas experientes. 70 homens da casa de Israel. Estava com um homem que era um dos líderes do meio do povo de Deus, chamado Jazanias, filho de Safã, que era sacerdote, que se achava no meio deles. E eles estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na sua mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Isso fala de adoração, isso fala de orações. Eles estavam prestando culto para essas abominações desenhadas na parede. 70 anciãos, 70 anciãos, homens experientes, homens que estavam se mostrando tolos, porque estavam prestando uma adoração falsa a uns ídolos falsos. Vamos seguir aqui no versículo 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmeras pintadas de imagens. E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. No secreto eles faziam isso, no oculto, nas trevas.
quando o povo não estava dentro do templo, os anciãos, os sacerdotes, dentro do santuário de Deus, estava praticando abominações, idolatrias, reverenciando outros ídolos, outros deuses, e não o verdadeiro Deus. Ou seja, a classe sacerdotal, juntamente com os anciãos, os líderes da nação de Israel, estava imitando os costumes das outras nações. Porque as outras nações adoravam outros deuses, adoravam outros ídolos. E eles estavam imitando. Eles estavam divididos, acreditando que eles estavam sendo abençoados, estavam recebendo aí as dádivas e as bênçãos divinas do céu por meio dessas divindades. E eles acreditavam piamente. E eles diziam: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E com isso, eles passaram a servirem e a adorar essas divindades. Versículo 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estava ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Tamuz. Quem era Tamuz? Tamuz era uma divindade suméria. Era um ídolo babilônico, acardiano, acárdio. Tamuz era considerado uma divindade e era adorado e reconhecido como o deus da fertilidade. Quando as mulheres engravidavam, elas adoravam essa divindade e agradecia essa divindade, como se fosse essa divindade responsável pela fertilidade das mulheres da casa de Israel. E, segundo o costume, esse ídolo, essa divindade, ela passava-se por uma cerimônia de ritual, uma cerimônia que se comemorava a morte e também o nascimento desse ídolo, dessa divindade. E as mulheres estavam chorando por essa divindade. Se você não sabe, em Israel existia um grupo de mulheres que todas as vezes que alguém morresse, elas eram pagas para chorar no velório daquela pessoa que morreu, com a intenção de fazer outras pessoas chorarem. Israel tinha uns costumes meio estranhos para a nossa sociedade hoje. E então estava aqui, na banda do norte, na entrada da porta da casa do Senhor, um grupo de mulheres assentadas, e elas estavam chorando por essa divindade, chorando por esse ídolo. Verso 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então esse versículo 16 conclui que no átrio interior do templo
Deus mostra para o profeta. Deus faz o profeta contemplar 25 homens de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles estavam adorando o sol, virados para o oriente. Vamos para a introdução da nossa lição. Introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos, apocalípticos, capítulo 1 e 40 ao 48, além de o capítulo 8 a 11. O capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio de análises dessas abominações chocantes. Palavra-chave: idolatria. A introdução, ela vem nos explicar que a literatura apocalíptica, ela tem uma característica, que é a presença de símbolos, sonhos e visões. E ela menciona o livro de Apocalipse, que é um exemplo clássico desse modo literário, desse modelo literário. Ezequiel, ele foi o primeiro, aquele que inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina o seu livro com os oráculos divinos apocalípticos. Aí, a introdução menciona os capítulos 1, 40 ao 48, além do capítulo 8 ao 11, e informa que o capítulo 8 inicia uma nova sessão nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. A introdução, ela diz que o objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria, por meio da análise dessas abominações chocantes. Então, esta lição, o objetivo dela é fazer com que eu e você refletimos sobre a idolatria, sobre as abominações cometidas por Israel. E essa reflexão, ela tem que ser introspectiva, ela tem que ser analítica, ou seja, analisarmos o nosso interior. Porque o templo de Deus hoje é o meu corpo e o seu corpo. O meu corpo e o seu corpo é morada do Espírito de Deus. É templo do Espírito de Deus. O seu corpo habita o Espírito de Deus. E fazendo essa reflexão, é óbvio que devemos nos perguntar: será que dentro do nosso templo, dentro do nosso santuário, que é o nosso corpo,
Tem alguma imagem que está provocando ciúmes a Deus? Será que na parede do nosso templo tem alguma coisa desenhada que desagrada a Deus? Será que dentro do nosso interior não tem alguma adoração que não seja a adoração ao nosso Deus verdadeiramente? Então é preciso analisarmos com cuidado. É preciso analisarmos com cautela. É preciso nos autoanalisar, nos examinar a nós mesmos diante do Senhor sobre essas abominações que são chocantes. A palavra-chave da nossa lição é a palavra idolatria. E vamos estar aí entendendo o significado desta palavra. Primeiro tópico. O primeiro tópico vai falar sobre a visão. Primeiro ponto do primeiro tópico. A segunda visão. O profeta Ezequiel já havia tido uma primeira visão. E vimos isso na lição anterior. E agora, nessa terceira lição, estamos vendo a segunda visão que o profeta ele é levado a ter pelo Espírito de Deus. As visões dos capítulos 1 ao 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, Ezequiel capítulo 1, versículo 2. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º. Ezequiel capítulo 8, verso 1. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Ezequiel capítulo 8, versículo 18. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista, porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Vamos lá. Vamos comentar aqui esse primeiro ponto. Esta segunda visão, as visões dos capítulos 1 ao 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus. No 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, Ezequiel capítulo 1, verso 2, e o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Mas essa visão não foi da glória de Deus. Essa visão que o profeta teve agora não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu nesta segunda visão foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Na lição anterior,
Deus mostra para o profeta o fim de toda a terra de Israel. A ira divina que viria sobre a terra de Israel, que refletiria no mundo. E Deus agora mostra para o profeta, justificando o porquê que o fim viria, que o fim estava chegando, estava vindo sobre a terra de Israel. Porque Ezequiel viu as abominações praticadas no templo. Então, era isso que justificava a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. O que esse primeiro ponto está trazendo ao nosso conhecimento, que o fim ainda não havia chegado na terra de Israel. Deus ainda não havia aplicado a sua ira sobre a terra de Israel. E era uma data importante, porque mostra que a cidade e o templo ainda não havia sido destruído. Essa data que a lição vem nos informar, que foi o 6º ano, no mês 6º. No 6º ano, no mês 6º, ainda não havia sido destruídos a cidade e o templo. Ainda não havia sido destruído. Estavam intactos, certo? E Deus agora mostra para o profeta as abominações que eram praticadas dentro do templo. Essa visão é preterista. Por que preterista? Porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Ou seja, esses acontecimentos, era da época de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo. Por quê? Pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Então, esta visão, ela tinha dois momentos únicos, que era revelando fatos concernentes ao tempo presente do profeta, o que estava acontecendo naquele momento, e também futuramente o que estava para acontecer, o que viria a acontecer. Vamos seguir aqui o segundo ponto. Esse segundo ponto vem falar sobre as visões das abominações do templo. A visão no capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel. Ou seja, a visão do capítulo 8 se destaca das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. A visão do capítulo 8, ela se destaca mais das visões do próprio Ezequiel e também das demais visões dos demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 ao 3. O profeta Ezequiel, ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão em espírito. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo
no contexto escatológico. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no exato momento, no ato da revelação. E mostra também o que ainda vai acontecer. Ou seja, em curto, ou médio, ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras. Daniel capítulo 7, versículo 1 e versículo 15 ao 28. Daniel capítulo 8, versículo 1, versículo 15 ao 27. E da mesma forma, o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuro. O que esse segundo ponto está nos informando aqui é que Daniel, assim como Ezequiel, teve visões de coisas futuras. E da mesma forma, o apóstolo João, ele teve visões de fatos passados, presentes e futuro. Escreve as coisas que tem vistes, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Apocalipse, capítulo 1, verso 19. Vamos para o terceiro ponto. Como entender as visões de Deus? Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore. Era uma visão em tempo real. Ezequiel 11, versículo 1. Mas não foi física. E isso fica claro, porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Ezequiel capítulo 8, verso 3. O que esse terceiro ponto está nos afirmando é que existe algumas pessoas que têm um ponto de vista diferente. Como assim? Alguns afirmam que essa experiência do profeta Ezequiel não foi uma experiência sobrenatural, foi uma experiência literal, ou seja, Deus levou o profeta fisicamente, Deus levou o profeta fisicamente a Israel, para que ele pudesse contemplar estas abominações. Mas isso não tem fundamento, porque no capítulo 8 de Ezequiel, verso 3, o profeta diz que Deus o trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Então, isso foi uma experiência sobrenatural, uma experiência espiritual, aonde ele é levado em espírito e Deus mostra em uma visão a ele aquilo que era praticado dentro do templo. E depois, seguindo aqui, ele retorna à Caldeia, ou seja, à Babilônia. Capítulo 11 de Ezequiel, verso 24. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso 10. A mesma experiência que Deus deu para o apóstolo João. Muitos anos depois, muitos séculos depois, Ezequiel teve essa mesma experiência de estar na Babilônia e ser levado em espírito por Deus. E ele passa a ter uma visão de revelações de coisas que era praticada dentro do templo em Jerusalém. Ou seja, da Babilônia
a Israel, especificamente dentro do templo, dentro do santuário de Deus. Ele não poderia, de forma literária, estando cativo na Babilônia, sair da Babilônia e ir para Israel. Teria que ter uma permissão do rei, teria que ter uma autorização do rei para ele sair de Babilônia. Ele estava entre os cativos de Judá na Babilônia. E Deus leva ele em espírito a Israel. Ele mostra o que estava acontecendo ocultamente, o que era praticado, às escondidas, no oculto, dentro do santuário. E essa mesma experiência, séculos depois, o apóstolo João, ele teve essa experiência que foi aonde Deus revelou o livro do Apocalipse, acontecimentos que estavam acontecendo nos dias de João, tempo presente, acontecimentos que estaria acontecendo no tempo futuro, certo? Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Esse terceiro ponto vem concluir que Deus introduziu o profeta no interior do templo e lhe mostrou 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a destruição era inevitável. Sinopse 1. A visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. A sinopse 1 vem resumir esse primeiro tópico desta lição, informando que a visão das abominações do templo, ela se destaca das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Vamos agora para o segundo tópico. Esse segundo tópico, ele vem falar sobre as abominações, parte 1. Sobre as abominações, parte 1. Primeiro ponto do segundo tópico. A imagem de ciúmes, relatada no versículo 5 da leitura bíblica em classe. O termo ciúme, do hebraico, é kinar. Significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel, em hebraico. Imagem ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identifica como Azera, deusa também conhecida como poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azera, 2 Reis, capítulo 21, verso 3 e 7, mas que foi destruída pelo rei Josias, 2 Reis, capítulo 23, verso 3. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Ezequiel capítulo 5, verso 13. Ezequiel capítulo 16, verso 38. Verso 42. Ezequiel 36, verso 6. Ezequiel 38, verso 19. Esse primeiro ponto, ele vem trazer a definição, embora no texto que lemos não está especificado
quem era realmente essa divindade, esse poste ídolo, essa imagem que é conhecida como a imagem de ciúme, essa divindade que eles colocaram dentro do templo. Mas está trazendo aqui a definição do hebraico, que é quiná, que significa zelo, ciúme, ardendo. A imagem, o termo ciúme do hebraico significa quiná, zelo, ciúme ardente e ira. E a palavra para essa imagem é semel, em hebraico. Imagem, ídolo. Muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Azera, deusa também conhecida como bosque poste ídolo. E relata ainda que o rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Azera. E ele dá referência aí em 2 Reis, capítulo 21, verso 3 e verso 7. Mas que foi destruída pelo rei Josias. 2 Reis 23, 3. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel, quando Deus dá essa visão para Ezequiel, era essa imagem. Ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria ela provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Ou seja, Deus ele não quer nos dividir com ninguém. Ele tem zelo, ele tem ciúme, ele tem cuidado de nós. E ele quer receber a nossa adoração verdadeira. Ele quer receber a nossa reverência sincera, verdadeira. Tá certo? Vamos aqui para o segundo ponto desse segundo tópico. O culto aos animais e aos répteis. Versículo 10 da leitura bíblica. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmeras do templo. Você pode conferir no versículo 8, versículo 7 e 8. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e de répteis, além dos ídolos do povo. Verso 10. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios que via neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Ezequiel, ele viu pintado na parede do interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis e de répteis, além dos ídolos do povo. Isso significa zoolatria, adoração aos animais. Quem muito praticava essa zoolatria eram os egípcios, que via nos ídolos mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Totalmente desvirtuado, totalmente mal direcionados para a verdadeira adoração, para a verdadeira reverência ao verdadeiro Deus. Ponto 3. Os 70 anciãos. Versículo 11 do texto bíblico. O ancião em hebraico é Zaquém, literalmente é idoso, e em grego presbiteros, o mais velho.
Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. Ezequiel capítulo 7, verso 26, Êxodo 19, verso 7, Isaías 24, verso 23, Jeremias 19, verso 1. O termo é usado ainda para príncipe, Isaías 3:14, e líderes nas comunidades cristãs, Atos capítulo 14, verso 23 e Atos capítulo 20, verso 17. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel. E nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazania, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 11, verso 1. Jeremias, capítulo 35, verso 3. Jeremias, capítulo 40, verso 8. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias, 2 Reis 22, 8 ao 11. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazania seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Vamos para a sinopse 2, que é o resumo desse segundo tópico. As abominações estão ligadas aos ídolos. A afronta maior a Deus é o fato de elas serem praticadas na casa de Deus. A sinopse 2 vem resumir esse segundo tópico desta lição, que as abominações estão ligadas aos ídolos, ou seja, à idolatria. E é uma afronta, e ela é maior pelo motivo delas serem praticadas na casa de Deus. Tá certo? Quando praticamos idolatria, quando desviamos a nossa verdadeira adoração ao nosso verdadeiro Deus, ao nosso Deus, para outro ídolo, para outra divindade ou outras divindades, estamos afrontando a Deus, porque isso está praticado no templo de Deus, está sendo praticada no templo de Deus, e isso jamais poderá acontecer. E se acontecer, temos que abandonar os ídolos, temos que nos arrepender e voltar ao verdadeiro Deus, e voltar a adorar o verdadeiro Deus. Vamos para o terceiro tópico. Esse terceiro tópico vai falar sobre as abominações, parte 2. Primeiro ponto do terceiro tópico: o ritual de Tamuz. Versículo 14 do texto bíblico que lemos. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo no período da seca e 6 meses vivo no período das chuvas. Assim, era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. As carpideiras eram as planteadoras profissionais, cuja função era lamentar, chorar nos velórios e enterros, para fazer com que outros também
chorem. Jeremias capítulo 9, verso 17. Oséias capítulo 9, verso 4. Mateus capítulo 9, verso 23. Marcos capítulo 5, verso 38. Lucas capítulo 8, verso 52. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Ezequiel, capítulo 8, verso 1. Era uma adoração a Javé e, ao mesmo tempo, a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, junho e julho. Então, esse primeiro ponto vem trazer a explicação dessa divindade, que era uma divindade babilônica de origem suméria. E eles consideravam que ele era o deus da vegetação e dos rebanhos, tá certo? Ele era o deus da vegetação, o deus da fertilidade, que fazia a terra produzir, era fértil tanto a terra como as mulheres, e também dos rebanhos, que fazia os rebanhos produzir, crescer, né? E também era uma divindade que eles a consideravam que era como um pastor, né? A divindade do pastoreio, né? Porque atribuía os rebanhos a essa divindade. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas, certo? Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras. Carpideiras eram aquelas mulheres profissionais que ganhavam dinheiro para chorar em velório ou enterro de algum falecido, para que outras pessoas também se sentissem emocionalmente fragilizadas a chorar também, em favor dessa divindade, no 2º dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover sobre a terra. As carpideiras, o texto aqui vem informar que elas eram planteadoras profissionais, elas ganhavam dinheiro para isso, para fazer isso, cuja função era lamentar nos velórios e enterros, para fazer com que os outros também chorassem. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, certo? Visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Javé e, ao mesmo tempo, a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, a junho e julho. Então, a título de conhecimento e informação, Tamuz significa junho ou julho do calendário religioso judaico. Tá certo? Vamos aqui para o 2º ponto. Segundo ponto desse 3º tópico: os adoradores do sol. Versículo 16 da leitura bíblica em classe que lemos: Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virado para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus, uma afronta que eles estavam desprezando a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria em Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Havia no Egito o templo do sol, Bet Shemesh, em hebraico, casa do sol. Jeremias 43, 13. É termo traduzido do Heliópolis, na Septuaginta, vindo do grego Heliou, Poleos, cidade do sol. Não confundir
com a cidade de Bet-Semes, em Judá. 2 Reis 14, verso 11. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico, ou Heliópolis em grego. Gênesis 41, versículo 45 e versículo 50. Septuaginta. A cidade era dedicada ao Deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Segundo as Crônicas 36, verso 16. Então, meus irmãos, esse segundo ponto vem falar que Ezequiel, no verso 16 do texto que lemos, ele contempla 25 homens de costas para o templo, e eles estavam virados para o oriente, adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Eles estavam afrontando a Deus. Mas que eles não eram inocentes, pois Moisés, no Torá, havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Havia no Egito o templo ao Deus Sol, dedicado ao Deus Sol. Jeremias, no capítulo 43, verso 13, relata sobre isso. E o termo traduz por Heliópolis, na Septuaginta, vindo do grego. Eliú, Poleos, cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes. Bet-Semes, cidade do sol, e cidade de Bet-Semes. São duas coisas diferentes. A cidade de Bet-Semes, ela situava-se em Judá, em Israel. E a cidade do sol, ela situava no Egito, onde tinha um templo dedicado ao Deus Sol. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico, ou Heliópolis, em grego. A cidade era dedicada ao Deus Sol, conhecido também como o Deus Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela apostasia generalizada. Todo o sistema estava corrompido. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Então, por isso que Deus mostra para Ezequiel a visão do tempo do fim, onde a cidade seria destruída e o templo seria também destruído por causa da idolatria e das abominações praticadas dentro do templo. Vamos para o terceiro ponto do terceiro tópico: os anciãos na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, Ezequiel capítulo 8, verso 1, parece que esses anciões exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia, no momento, uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, viu Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Você pode conferir 2 Reis 25, verso 27 a 30. Jeremias 52, versículo 31 a 34. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel.
Ezequiel 14, verso 1 ao 3. Ezequiel, capítulo 20, verso 1. No entanto, há quem afirme que não fazia parte da ala dos fiéis, mas que procurava Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Ezequiel 14, verso 4 e 5. Além disso, os falsos profetas atrapalhavam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Jeremias 29, verso 20 a 22. Queridos, este segundo ponto desse terceiro tópico vem falar sobre os adoradores do sol. Já no terceiro ponto, vem relatar sobre os anciãos na casa do profeta. E esse terceiro ponto, ele vem trazer à nossa memória a abertura da profecia em Ezequiel capítulo 8, verso 1. Parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada, ou seja, não havia um referencial central de espiritualidade. O rei Joaquim estava preso na Babilônia, mas na condição de prisioneiro, tá certo? O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro, ele estava preso. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, viu Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário, tá certo? E aqui vem as referências, e aqui traz uma informação muito importante. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que fazia parte da ala dos fiéis, mas que procurava Ezequiel para se manter informado. Então a lição diz que isso parece ser pouco provável, tá certo? Além disso, os falsos profetas atrapalhavam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Vamos para o resumo desse tópico 3. Sinopse 3. A sinopse 3 vem resumir esse terceiro tópico dizendo: Tamuz era de Osíris pelos egípcios. O sol era cultuado na Babilônia e no Egito. Tamuz era de Osíris pelos egípcios. O sol era cultuado na Babilônia e no Egito. Vamos para a conclusão, o desfecho final desta lição. Aprendemos com as 4 cenas do pecado cútico que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade e com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Resumindo, tudo aquilo que eu disse no início, o estilo de vida tem que adorar a Deus. Temos que buscar nos separar daquilo que desagrada a Deus. Temos que buscar santidade, nos santificar, tirar da nossa vida tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus na nossa vida. Nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus na nossa vida. Temos que pintar a parede com a santidade de Deus. Nós temos que tirar da parede do nosso coração os ídolos, tudo aquilo
que está pintado no nosso coração, nós temos que tirar. E pintar o nosso coração com a santidade de Deus, com a pureza, com o sangue de Jesus. Temos que nos purificar, temos que nos afastar dos ídolos, temos que adorar o verdadeiro Deus. João 4:24. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adore a Ele em espírito e em verdade. Que Ele ache, que Ele encontre a sua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Adore o verdadeiro Deus. Você é dele, você pertence a Ele, Ele te comprou, você é dele. Adore a Ele, exalta a Ele, glorifique a Ele. Aleluia. Urabashuri Kalabashandarábia, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Oh, bendito seja Deus, o Todo-Poderoso. Glória, 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 glória seja dada a ti, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha irmã em Cristo. Reflita, reflita. Vamos recapitular o nosso aprendizado. Vamos revisar o conteúdo que estudamos. Primeira pergunta. Por que a segunda visão de Ezequiel pode ser entendida como preterista e ao mesmo tempo futurista? Resposta. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Ezequiel, capítulo 8, verso 18. Segunda pergunta. Como explicar a expressão imagem do ciúme? Resposta. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Ezequiel capítulo 5, verso 13. Ezequiel capítulo 16, verso 38. E verso 42. Ezequiel 36, verso 6. E Ezequiel 38, verso 19. Terceira pergunta. Como os egípcios via a zoolatria? Resposta. A zoolatria, adoração aos animais, é típica dos egípcios, pois via neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Quarta pergunta. Qual era o objetivo do ritual das carpideiras da visão de Ezequiel? Resposta. Era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz, no segundo dia do quarto mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Quinta e última pergunta. Onde Moisés condenou o culto do sol? No Egito? Resposta. No Egito, o culto ao sol era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo dessa idolatria. Deuteronômio 4:19. Vocabulário. Algumas palavras usadas no decorrer desta lição. Seus significados. Oráculo. A verdadeira revelação divina. A palavra de Deus e de seus profetas. Oráculo significa a palavra verdadeira, a revelação divina, a palavra de Deus e de seus profetas. Receptáculo. A palavra receptáculo significa local para guardar ou conter algo. Receptor, recipiente. Queridos, chegamos ao final desta lição. Espero que esta lição possa produzir
edificação na sua vida e possa trazer luz, sabedoria, conhecimento ao seu coração sobre o que acabamos de aprender. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição. Eu aguardo você na próxima aula. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esta lição. Obrigado por falar ao nosso coração. Que possamos estar no centro da verdadeira adoração. Que possamos te agradar em tudo, Senhor. E que nenhuma das abominações que foram praticadas por Israel, nós não venhamos a praticar. Longe de nós adorar o homem. Longe de nós adorar pregador. Longe de nós adorar cantor. Longe de nós adorar ídolos. Longe de nós reverenciar o homem. Longe de nós reverenciar cantores. Longe de nós. Longe de nós. Longe de nós. Em termos ídolos. Longe de nós adorarmos artistas. Longe de nós, Senhor. Longe de nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Graça e paz.